Olá pessoal, mais uma vez boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês para juntos trilharmos aí mais um pouco os caminhos rumo à ocupação e à formação do território brasileiro. Sou Albertino, como todos já sabem, seu professor de Geografia. Estamos aqui para juntos tirarmos algumas dúvidas e também você que está estudando para alguma prova possa ter um melhor resultado. Esse material que nós vamos trabalhar a partir de agora, você pode aí dar uma entradinha no meu blog, que é batistaprofessor.blogspot.com.br, e aí você vai fazer download do material, enfim, pode dar uma vistoriada, vou dizer assim, no meu canal, no meu blog, e tire aí o melhor proveito que você possa ter. É para você, esse material é para você, para te ajudar. Esse é o objetivo principal desse canal, tirar a dúvida daquele que possivelmente possa se encontrar nesses caminhos. Olha só pessoal, aqui eu não vou ficar lendo o conteúdo, está aqui, você pode dar uma pausa aí e fazer uma leitura mais detalhada. Mas nós vamos ver aqui a história e a ocupação do nosso território brasileiro começa com aquela velha história conhecida nossa aí, os portugueses, né? No ano de 1500, quando esse pessoal aqui chegou, que dizem que aí foi algo, um acaso do destino, estavam perdidos, enfim, a gente sabe que não existe nada disso, isso aí já foi algo proposital, alguém já sabia, já tinha noção do que procurava, mas enfim, nós não vamos entrar nesse mérito. Aqui você vai ver o seguinte, aí no início do século XVI, quando os grupos chegaram até as nossas terras, hoje conhecidas como Brasil, aqui eles encontraram aí um povo com uma história, com uma cultura, um povo que aqui já habitava. Esse pessoal aqui já habitava, que nós denominamos de índios, né? Aqui, segundo relatos, nós vamos ver aqui nos próximos tópicos, já existia, segundo historiadores, entre 1 e 10 milhões de habitantes índios, né? Você vai ver aqui, ó, nessa próxima, entre 1 e 10 milhões de indígenas, dividido em aproximadamente 1000 povos. Então, quando os portugueses aqui chegaram, não encontraram uma terra vazia. Então, se cair na tua prova aí, sobre esse conceito, qual o número exato também da população indígena, você vai ver que não existe aí algo definido, dizer 2 milhões, 3 milhões, uma conta exata, não. É aproximadamente, segundo historiadores, entre 1 e 10 milhões de habitantes. E também, segundo, aqui a gente vai ver alguns levantamentos da FUNAI e o IBGE também. A FUNAI, que é um órgão aí que você vê que gerencia, que cuida, vamos dizer, dos direitos dos índios. Aqui o que eu te falei, esses povos que apresentavam uma grande diversidade cultural. Olha só, quando falamos aí na cultura de um povo. A pergunta é, será se nós respeitamos o direito de ir e vir de cada pessoa? E se pegar a história desse povo que aqui foi encontrado junto, quando se fala em formação do território brasileiro? Será se nós, tido homem branco para os índios, respeitamos os direitos deles, né? Você vai ver aqui, expressava principalmente por diferentes línguas, crenças, hábitos alimentares e até mesmo a organização social, física de suas aldeias. Você vai ver, olha só, quando se fala dos indígenas, nós muitas vezes, nós no modo geral, claro, não generalizando as coisas, mas muitas vezes os poderes públicos, eles ignoram, porque uma grande elite, os latifundiários, muitas vezes desconhecem esses direitos, ou fingem desconhecer, porque muitas vezes não existe uma regra que possa garantir de fato a esses índios os direitos que eles têm, porque foram os primeiros habitantes. Tu sabes aí na história do nosso território brasileiro, que quando os portugueses aqui chegaram, quando se depararam com os indígenas, diz a história que alguém pegou um papagaio e apresentou para eles, e eles apontaram em direção da floresta, que aqui também tinha. Entregaram uma série foram apresentando uma série de objetos e a maioria deles também eles apontavam para a floresta dizendo que aqui tinha.
Dizem relatos que lá em um local, dentro de um navio, de uma embarcação, uma caravela, seja como for, um indígena, encostou perto de um dos oficiais lá e chegou e tocou em uma corrente, algo que a pessoa lá trazia ao peito, e apontava para a terra dizendo que nessas terras também tinha o diamante, tinha o ouro. Aí sim, esse pessoal se apressaram, com muito tempo depois, em ocupar essas terras, colonizar de qualquer forma. Mas olha, veja só, olha essa próxima tela. De acordo com o IBGE, a população indígena atual em nosso país é de aproximadamente 897 mil habitantes. Apenas 0,46% da população brasileira. Gente, se você pegar entre 1 e 10 milhões, 897, quer dizer, reduziu-se esse povo. Essa redução do número de indígenas deve a grande parte à mortalidade, mortalidade infantil, doenças. As doenças que eram transmitidas através do homem branco, como era tido, para o indígena. Vamos pensar o seguinte, a estrutura que corporal, física, mental, vamos usar esses termos, desses habitantes que aqui já existiam, já eram fixados nessas terras, eles não estavam preparados, a sua imunidade não estava preparada para ir de encontro com outro povo, que muitas vezes, na sua bagagem, trazia inúmeras doenças, né? As doenças que contaminaram e vitimou milhares de indígenas. Se você fizer uma leitura mais detalhada aí com o tempo, você vai ver aqui os parques e terras indígenas no Brasil, que hoje se fala em tantas políticas para legalizar esses parques, mas quando você vê na prática, é muito diferente da teoria. Vamos aí para a próxima tela. O século XVI e XVII. Olha só, gente. Nesse primeiro momento, esse tratado aí chamado Tratado de Tordesilhas, que aconteceu aí em 7 de junho, né, de 1494, aí Espanha, onde divide-se as terras, essas terras que foram encontradas pelos europeus, mas olha só o jogo político em tudo isso. No momento, o território brasileiro, quando os portugueses aqui chegaram, quando os europeus aqui chegaram, eles entraram aqui pela faixa leste do nosso território. E foi feito um acordo onde, a partir aqui, foram divididos em uma faixa de terra, vamos dizer assim, uma porção de terra, onde diz alguns documentos que a partir da ilha de Cabo Verde, 100 léguas em direção ao oeste pertencia a Portugal. E o restante da parte oeste ficavam para a Espanha. Mas os portugueses, os que giravam em torno do interesse da coroa portuguesa, não aceitando, começaram a invadir essa outra parte aqui, a parte oeste. E os tidos aqui, nascidos nessas terras, começaram a invadir e aí tomaram posse do restante. Diz alguns documentos que obrigaram aí o rei da Espanha a assinar esse documento, onde passava a pertencer a Portugal esse restante dessas terras. E aí o Papa assinou uma bula novamente, passando para Portugal o direito de propriedade. E aqui nós vamos ter os principais, se você fizer uma leitura aqui, a área de ocorrência do pau-brasil, onde se destacava aqui, ó, o pau-brasil, onde a cana-de-açúcar se destacou, né? O tabaco, a pecuária, ou seja, nesse território, nessa faixa de terra, onde hoje temos o denominado território brasileiro. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse tema e falar com mais precisão onde está localizado o Brasil. Um abraço e até a próxima.